Fala, galera do canal Esporte Midiático, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma entrevista fera, a primeira do ano, com ela, a Aliene Baciega Rocha, ela, ou mais conhecida como Nini Baciega. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Hoje também estou aqui com ele, Hudson Moura Torres, meu parceiro da faculdade aí. Espero que vocês estejam bem, galera. Nini, tudo bem com você? Primeiramente, boa noite. Boa noite, tudo bem? Graças a Deus aí, conforme o andamento a gente vai seguindo, né? Claro que a gente gostaria que estivesse melhor sem o processo de pandemia, mas tudo tem seu tempo, a gente espera que melhore logo e o esporte volte a 100 por hora. É isso. Hudson, tá ansioso aí com essa craque, mano? Claro, mano, é sempre um prazer, né? Boa noite. A gente estava conversando aqui em off, então é como a Nini disse, a gente vai tratar aí do futebol feminino, que é algo muito legal. Está acostumado aí, né? Falar do futebol profissional masculino, mas acho que o futebol feminino merece o tanto quanto esse espaço. Vai ser um prazer falar com quem conhece demais do assunto. E é isso. E vamos seguindo logo para a primeira pergunta. Como que era a pequenina Nini na infância? Já jogava bola, metia uns rolinhos, fazia gol, ou era mais da marcação? Onde é que você nasceu, cresceu, se desenvolveu? Cara, eu sou de Itapecerica da Serra, eu fui criada a vida toda aqui em um bairro rural da cidade, que Itapecerica já é uma cidade de interior, mas eu fui criada ainda assim num bairro mais rural ainda, que é o bairro da Lagoa. Então, o bairro recebe esse nome devido ao número de lagos mesmo no bairro. E por ser rural, eu fui criada em sítio, chácara, né? Então, eu sempre fui bem moleque aí, gostava de brincar de tudo que normalmente os meninos gostam, né? Apesar de que a gente quebra um pouco desse paradigma que não existe brincadeira de menino ou menina, né? Isso é algo cultural, mas eu gostava muito de soltar pipa, brincar de peão, bolinha de gude e principalmente o futebol, né? Sempre teve imposto aí na minha vida. Eu fui criada cercada de campos de futebol, meu avô sempre tomou conta de um campo de futebol, então eu ficava na beira do campo vendo os jogos no final de semana, e com o passar do tempo eu fui criando gosto com aquilo, e sempre vinham os meninos aí, os filhos do pessoal que jogava, e eu acabava jogando junto, fui criando gosto, colocava meu irmão para fazer um time comigo lá, ele não gostava muito, mas como diz, a gente valia uma tubaína, né? Então a tubaína e um pouco mortadela, e aí desenrolava um pouquinho no futebol. Que show. Só uma ressalva, você falou que morava em Itapecerica, eu moro em Juquitiba, então, se para você, tipo, já é, por exemplo, meio rural aí, imagina para mim, vocês são uma referência dentro de industrialização total. Juquitiba é bastante mato também, mas Itapecerica tem bairros aqui que são bem rurais. E o bairro que eu cresci é um deles, né? Cavalo, charrete, ainda tem essa tradição até hoje, mantém-se essa tradição aí, cavalo, tem até pista de charrete no bairro, né? Então você vê que o bairro é bem cultural, essa parte rural mesmo. Que legal. Agora o Hudson vai dar procedimento que a gente vai misturar, por exemplo, meia carreira, meio pessoal, as perguntas do trabalho. Então pode dar procedimento, Hudson. Então, acho que dando sequência ao que a Nini falou da infância, claro que vai avançar um pouco, mas, se possível, Nini, você compartilhar com a gente alguns clubes que você passou, qual foi o que você iniciou, qual que você guarda mais identificação, se você puder compartilhar conosco um pouco sobre esse desenvolver de sua carreira. Iniciei em tal clube, hoje estou em tal clube. Tá, então, na verdade, quando eu comecei a jogar, eu comecei tarde, já entre 16 e 17 anos, foi o primeiro clube que eu joguei, o primeiro campeonato profissional. Então, nessa época, a gente pode chutar aí 15 para 16 anos atrás, né? Então, nessa época, o futebol feminino ele estava começando a entrar mesmo em desenvolvimento, a começar a aparecer para as pessoas. Então, não existiam tantos clubes, né? A elite do futebol feminino era pequena, e eram poucos clubes de nome. Então, a maioria dos times que existiam eram times de cidade. Então, levava o nome de cidade e logo depois, conforme veio crescendo, desenvolvendo o futebol feminino, os clubes, as camisas foram fazendo parcerias com as cidades, né? Então, existem alguns aí mais tradicionais, antigos, né? Que é Botucatu, Santos, Ferroviária, são times que sempre tiveram futebol feminino, Juventus,
E aí, disso em diante, surgiu-se outras cidades com nome. Então, antigamente a gente jogava muito por cidades. Então, eu joguei por várias aí. Em Bugaçu, a região nossa aqui, né, próximo de onde eu moro, Itapecerica, em Bugaçu, Embu das Artes, Taboão da Serra, São Roque, Mairinque, Itapetininga, bom, enfim, tem muitos aí, mas clubes mais conhecidos, eu joguei um período pelo Juventus, fiz um amistoso internacional contra a seleção sub-17 americana, que hoje praticamente é a seleção principal, com Alex Morgan, Rapinoe, essas craques aí, né? Na época eu não entendia nada, eu estava só começando no futebol, então não sabia nem o que era, o que não era, né? Foram um dos primeiros contatos que eu tive com equipes 100% femininas, que até então eu só jogava com os meninos. A primeira equipe profissional que eu disputei um paulista, foi um paulista de futsal, foi pela equipe do Blia. O Blia é um projeto que existe na cidade de Cotia, até hoje ainda existe, mas existe com o futebol masculino. Era um projeto social, hoje eles têm uma parceria muito grande com o templo budista, que é o Templo Zulai, e eles têm uma parceria com algumas universidades da China. Então, o projeto deles é show de bola e a gente meio que iniciou esse projeto com o feminino. Aí, dali em diante, eu fui jogar em Pindamonhangaba também, profissionalmente, disputar Paulista de Campo, de futsal. E aí eu voltei para Itapecerica, joguei 15 para 16 jogos regionais, que na época também eram os jogos mais fortes que tinham. A gente brinca que é um campeonato de amadores, né? Mas na verdade estava a elite do futebol feminino, estava nos jogos regionais, né? O Santos entrava com a cidade de Santos, eram disputados por cidades, mas os clubes faziam essa parceria. Até hoje ainda é feito, né? O Audax usa a cidade de Osasco, enfim, outras cidades, né? O Palmeiras usava na época São Bernardo, então a elite estava nesses jogos regionais. E aí os melhores ganhavam vaga para jogos abertos, então também disputei alguns jogos abertos aí na carreira, e com o passar do tempo eu fui entrando um pouco mais novamente para o Paulista, Campeonato Brasileiro, tive a oportunidade de jogar em Jaó, em Goiânia, fui também para 2 campeonatos fora do Brasil, joguei na Argentina, joguei na Colômbia, então foram experiências aí que o futebol trouxe bem bacana para mim, né? Inclusive, não só no profissional, mas eu jogo por uma equipe de Barueri, que é o Campeonato Amador de Barueri, equipe do Brasinha. Jogo também na Várzea, eu gosto muito do futebol raiz, futebol da Várzea. Disputei Taça das Favelas, todos os campeonatos aí de baixo para cima, de cima para baixo, todos os tipos possíveis de futebol. Eu já joguei campo, salão, society, agora tem o futsal está em alta também, mas já joguei muito society. O que dava para a gente ir se incluindo um pouquinho, a gente foi. Os últimos clubes aí, só para ficar registrado, foi Botucatu, né, que a gente está tentando reerguer o futebol de Botucatu e a gente está fazendo um trabalho legal. Por conta da pandemia, paralisou um pouco lá, porque a verba é destinada para a saúde, mais do que justo. Mas, terminando a pandemia, eu tenho certeza que Botucatu volta forte de novo, como era antigamente, celeiro de jogadoras de seleção brasileira como Formiga, e outras que também passaram por lá, né? E jogo também hoje, terminei o ano passado com a equipe do CATS, né? Depois acho que mais para frente a gente vai comentar disso também. Mas eu não faço mais parte da equipe do CATS, hoje eu faço parte da equipe do BEC, que é o Botucatu Esporte Clube, do time do Brasinha, que é o amador em Barueri, e também do Real Atlético, que é o time do Capão Redondo aqui na Várzea. Eu acho que é isso. Tentei dar uma resumida aí, mas tem bastante coisa. Não, tá certo. Muito só comentando, né? O que a gente fica feliz porque a gente fala assim, vamos falar com alguém que tem história e de fato tem história, né? Porque história não é só contar, né? É viver, né? E você, poxa, você citou diversas cidades. Eu até me assusto porque assim, se não me falha a memória, eu moro a 2 quadras de entrar em Itapecerica, não é tão longe, é São Paulo. E quando você fala Botucatu, para mim é um pouco distante, né? Eu tive a oportunidade eu fui recente, não sei se eu estou enganado, mas eu passei numa cidade que era depois, eram uns 200 quilômetros, assim, então, por Essa onde eu média vou, certo? mesmo. Dá uma média Então, de umas eu me 3 horas de assusto, viagem, mas 200 km. Boituva eu, também. A gente teve uma Boituva, passagem bem exato. legal para Boituva, que foi a Linaf. Foi o último ano que existiu a Linaf, que é a Liga Nacional de Futebol de Campo. Eu joguei para a equipe de Boituva.
E aí a gente rodou também toda a região ali, né? Toda a Nova Odessa, região aqui. Hortolândia, interior de São Paulo aí, o futebol teve essa passagem aí de O que conhecer chama a cidade. atenção, né? O Antônio Acácio estava comentando com a gente, ele falou assim, da Várzea, ele falou do Capão Redondo, e eu já me chamou a atenção, eu falei, nossa, que bacana, assim, porque a gente que vive aqui nos bairros sempre tem o time, mas a gente quase não vê, eu, por exemplo, eu nunca vi um jogo da Várzea feminina, eu não me recordo, eu já vi muito jogo interescolar das meninas, inclusive as meninas lá da nossa escola sempre eram as melhores que os meninos, por sinal, mas eu fico muito feliz, Nini, por ver que tem história, tem vivência, parabéns pela carreira, é como você falou, né? Você foi jogar um amistoso internacional, talvez não tinha nem noção, estava se divertindo, e hoje aí Alex Morgan, as jogadoras que são reconhecidas mundialmente, né? Mas os parabéns e a gente fica feliz de ver isso, né? A história e, claro, torcer para que, por exemplo, o Beck aí volte sim com esse projeto, que dê tudo certo, essa pandemia passe logo. E eu entendo assim, se a pandemia já está maltratando com alguns projetos grandes, como os clubes grandes mesmo, de fato, imagina com alguns projetos que ainda se divide muito com algumas outras questões, né? Mas que bacana, muito obrigado aí por compartilhar um pouco desse começo e até hoje o atual aí da sua carreira. Nós já voltamos com o projeto do BEC. Voltou. Nós fomos vice-campeões nos jogos regionais, fomos para os Já estão jogos até chegando aí abertos. nos campeonatos. Fomos para os jogos abertos, ganhamos a vaga. Ganhamos um torneio em Leme, que é na cidade ali próxima também. Mas e aí, infelizmente, a pandemia deu essa quebra. Mas já está reerguendo. Eles têm as escolinhas para as meninas mais novas lá também. Tem a categoria do sub-18, tá? Aos pouquinhos vai retornar como era antes. Tá certo, que bacana. Antes Antônio, de passar para a pode próxima seguir aí. Uhum. Eu acho interessante falar que onde eu comecei a assistir futebol feminino foi o seguinte. Lembro que na Band sempre transmitia um campeonato que participavam Brasil, Estados Unidos, México e China. Só que eu não me lembro qual que é o nome certinho do campeonato. E eu lembro que o Luciano do Vale dava uma entonação incrível, que a Band eu acho que começou ali, por exemplo, dar mais oportunidade ao futebol feminino, os nomes serem mais lembrados, né? Eu lembro que eu fui no Pacaembu, um calor de 40 graus, mano. Ver a seleção feminina do Brasil, e o Brasil ganhou de 5-1 do México, jogando muito, fez gol olímpico. Eu lembro que tinha a Thaís, lateral esquerdo, a Marta, a André, que estava no gol. Então, era uma seleção muito boa, ganhou do México, e ali eu acho que eu comecei a gostar mais mais do futebol feminino, muito por causa da Band, né, do Luciano do Vale. Você já acompanhava também, Nini, o futebol feminino, ou você primeiro começou a jogar para depois acompanhar? Na verdade, eu comecei a jogar primeiro porque não tinha esse acompanhamento, né, na época. Veio depois, bem depois, inclusive, quase 10 anos depois que eu iniciei esse processo de jogar futebol, é que começou a televisionar algo, né? Então, a Band, sim, é pioneira, mas a cultura também tem um apoio bem legal. Agora a gente consegue ver na ESPN, a gente consegue ver, inclusive, em transmissões aí pela CBF TV, o Micujo, né, que tem um aplicativo. Então, hoje a gente consegue acompanhar todos os campeonatos de alguma forma, ou pela internet, pela televisão, e antes isso era uma coisa surreal, né? A gente até brincava lá, quando será que o futebol feminino vai para a televisão, né? Vai para um canal aberto. Então, hoje a gente consegue ver isso facilmente, mas com certeza a Band é uma das pioneiras aí nas transmissões. E eu acho que a Copa do Mundo, a última que teve, que foi televisionada os jogos, eu acho que tem despertado muitas pessoas quererem assistir o futebol feminino, porque a maioria das pessoas julgava ser um jogo ruim, mas não tinha sequer assistido. Então, a partir da Copa, que foi realmente televisionado, canal aberto, e foi feita uma divulgação legal, aí as pessoas passam a ter interesse, né? Como você comentou, eu fui no estádio, aí eu consegui assistir o jogo, aí eu criei um interesse maior. Então, o assistir, o ter o contato com o futebol feminino é o que coloca a pessoa a querer ver mais. E as pessoas precisam quebrar um pouquinho desse paradigma de fazer uma comparação entre o futebol masculino e o feminino. São modalidades que levam o mesmo nome, mas são modalidades diferentes. O futebol masculino, o futebol feminino é feminino. Fisiologicamente falando, o corpo da mulher é diferente do homem, né? Então, não dá para a gente fazer uma equiparação e querer assistir o feminino e falar, mas o feminino é mais lento que o masculino. Vão ter algumas características que o feminino não vai ser comparado ao masculino, não vai chegar no nível do masculino. Mas, em compensação, existem outros pontos do feminino que é melhor do que o masculino.
né? Um grande exemplo disso é o talento brasileiro, né? Que a gente brinca que o futebol masculino está perdendo um pouco do talento, né? Aquele abuso de querer dar o drible, de ir para cima, né? O futebol tem ficado tão técnico e tático que está perdendo um pouco desse talento individual. E no feminino a gente consegue ver muito isso ainda, né? Não perdeu-se isso, ainda a gente consegue acompanhar e ver muitas jogadoras habilidosas aí começando a carreira. E é claro que esse deslanche do feminino nos últimos 5 anos tem ajudado bastante nessa divulgação, o interesse das pessoas em ver, em assistir, em acompanhar. Isso tem ajudado bastante a modalidade. Uhum. E você falou, como você mesmo falou, a gente teve as medalhas aí atrás, o seu currículo vasto. Você é uma atleta, né? E além de jogar futebol, outra coisa que a gente sabe é que você dá aula de futsal, dá aula de handball. Aonde você arranjou esse pique de ensinar, de passar para outras pessoas que você conhece? Então, na verdade, como na época que eu iniciei a jogar futebol, o futebol não era rentável, né? Então, eu precisei tomar uma decisão aí de vida, né? Ou eu seguia a carreira de futebol feminino praticamente sem ganhar nada, ou eu escolhi uma profissão e aí eu escolhi por estudar e seguir no caminho ainda do esporte, né? Então, eu fui estudar, eu fui fazer educação física, fiz licenciatura e bacharel em educação física, fiz a pedagogia, tenho uma pós-graduação em educação especial, e aí logo em seguida eu entrei em concursos públicos, né? Então, eu entrei no concurso do Estado, entrei no concurso da Prefeitura de Itapecerica, então hoje eu sou professora, isso já faz 11 para 12 anos, eu sou professora da rede estadual de ensino, então eu sempre conciliei isso, profissão e futebol, e ser jogadora. Não sei como, não me pergunte como eu conciliei tudo isso, mas eu fui dando um jeito, porque a paixão pelo futebol era muito grande. Eu também não queria deixar isso de lado e falar, não, não vou jogar mais, vou só trabalhar. Então, sempre aparecia uma oportunidade, vou lá jogar. Então, eu comecei a dar aula muito cedo. Logo que eu entrei na faculdade, me ofereceram um estágio numa escola particular, que é a Quinta Psirica, que é o Colégio 8 de Maio. Então, eu fiquei por 4 anos nessa escola, trabalhando com recreação. E logo que eu me formei, eu passei em concurso público e aí eu precisei escolher aí entre o particular e o público, eu fui para o setor público, né? Pela aquela velha história da estabilidade financeira. Então, eu dou aula de Ganha mais educação no... física. Na verdade, não ganha mais, né? Mas a estabilidade de você saber que no final do mês é um cargo público, o seu salário está lá e dificilmente você tem motivos para ser mandado embora. Diferente do particular, que se um dia alguém olhar para o seu rosto e falar, não gosto mais de você, ele te manda embora, como qualquer empresa, né? E o setor público é preciso processos e esse processo é mais demorado para conseguir mandar alguém embora. Então, você vai por esse tipo de estabilidade. Então, eu dou aula na rede pública para o ensino médio de educação física, ensino médio é fundamental, e Itapecerica da Serra, eu sou do concurso do esporte, então eu dou aula de escolinha de futsal para meninas e meninos de 8 a 14 anos, e sou treinadora do handball feminino adulto. Já trabalhei na Secretaria de Educação, já trabalhei na rede com os pequenos, infantil, fundamental, natação, hidroginástica, já trabalhei em recreação em hotéis, e já fiz de tudo, academia, o que você imaginar dentro da área de educação física. Um atleta, Já o disputei, Antônio definiu bem. já disputei um torneio de floorball, então foram outras modalidades aí para o meio também que eu gosto bastante da área do esporte, então eu não fico escolhendo muito não. Aparece a oportunidade, vamos lá ver se é legal ou não. Mas o futebol sempre é o primeiro mesmo, não tem jeito. Eu vou para outro esporte e volto ao futebol. Aliás, você falou do colégio, mandar um abraço aqui, que eu estudei lá também, no 8 de maio. Abraço para Mariana, que arrumou seu Que contato aí, bacana. que senão a gente não teria conseguido essa entrevista aí. Então, um abraço, Mari, valeu pelo contato aí. Isso aí, Mariana Primona. Agora, Hudson, pode continuar com o procedimento das perguntas, por favor? Tá certo. Acho que a Nini comentou bem com a gente, para a gente dar um foco maior, não precisa nem dizer que existem ainda muitas dificuldades e muitos tabus para ser quebrado com relação ao desenvolvimento, não só do futebol feminino, eu digo, até mesmo do esporte relacionado às mulheres aqui no Brasil, né? Quando a Nini fala de cidades, eu lembro que o vôlei também é muito ligado às cidades, você pode acompanhar, a gente vê que sempre é o nome da cidade, e aí envolve o patrocinador. E Do falando com Vasco, do relação a Flamengo. isso, exato, o SESI,
Eu gostaria de saber, Nini, no começo da sua carreira, assim, qual foi a maior dificuldade? Talvez tenha tantas, mas de algum exemplo bem forte que você se lembra que você possa compartilhar com a gente? Não sei se foi algo ligado a alguma lesão, ou, poxa, eu tinha problema de deslocamento, não sei, algo do tipo que você possa compartilhar para a gente. Eu acho que a maior dificuldade é que o número de equipes de futebol feminino eram muito pequenos. Então, a menina que gostava de futebol como eu não tinha onde jogar, né? Ou você joga com os meninos ou é com os meninos, né? Eu não tinha essa opção de, eu vou pegar um ônibus aqui, vou parar nesse lugar, vai ter um treino só para meninas. Não, isso não existia. Eu acho que a maior dificuldade era o número de equipes. Então, quando eu me engajei na primeira equipe, os primeiros jogos regionais que eu joguei foi pela cidade de Itapecerica, da Serra, mas a gente não tinha uma equipe treinando, não existia. A gente simplesmente montou uma equipe e foi. E aí lá eu conheci uma pessoa, que é a Sandra Santos, e essa pessoa tinha uma equipe de futebol feminino em Cotia, e ela me chamou para fazer parte da equipe. E aí eu pegava 3 conduções, né? Eu pegava uma condução até o centro da cidade, da minha casa ao centro, do centro para Cotia, de Cotia eu pegava outra condução até chegar no lugar e andava ainda uns 2 quilômetros. Então, isso para chegar para o treino, né? Para o treino, imagina, ainda depois desenvolver ainda o futebol. E tem que jogar, né? Então, acho que a maior Exato. dificuldade era ter um local para treino. Isso hoje é diferente. Hoje as meninas com 12, 13 anos já têm locais, né? Tem o próprio Centro Olímpico, tem o projeto Meninas em Campo, que inclusive eu sou voluntária no projeto, que fica no Butantã. E fora que as escolinhas hoje de futebol tem muitas meninas no meio dos meninos, né? É uma pena que as escolinhas ainda não consigam montar só times femininos, mas as meninas têm a liberdade de treinar no meio dos meninos. Isso também não tinha antes. As escolinhas eram só para os meninos, né? Então, eu acho que a maior dificuldade era isso, era um local para treino, né? E aí, quando você tem um local para treino, você passa a fazer parte de uma equipe. Então, a dificuldade era a equipe, né? Eram muito poucas. Inclusive, eu brinco que não existiam seleções de base, né? Então, seleção sub-15, sub-18, sub-20, enfim, todas as categorias aí de campeonatos, de seleções, não existia. Então, se eu quisesse um lugar na seleção brasileira com 15 anos de idade, eu tinha que brigar já com a Marta, com a Cristiane, com a Tânia Maranhão, com Daniela Alves, Juliana Cabral, enfim, com as meninas de nome, né? E hoje não, hoje tem a seleção sub-15, então a menina começa a treinar aí numa categoria com 13, 14 anos, ela tem uma possibilidade de ir para a seleção já com 15 anos, né, até menos. Então, essa falta de locais de treino, eu acho que foi a principal barreira. Isso é muito bacana a gente ouvir isso diretamente de você, porque realmente, né, a gente tem muita noção de falar de clube, de instalações, mas realmente eu imagino, porque hoje ainda é muito difícil. Eu lembro que eu tive a oportunidade, hoje eu tenho 22 anos, por volta dos meus 13 anos eu jogava bola no Escolinha do Santos em Itapecerica, inclusive. E eu lembro que tinha uma jogadora só, e ela era da nossa turma, e a menina muito talentosa, por sinal, jogava muito mais do que eu e do que muitos meninos que tinham lá, mas às vezes essa era a dificuldade, não conseguia inscrever num campeonato, ou se inscrevia ela, tinha dificuldade para encaixar as categorias. A gente, em torno desse trabalho, está entrevistando, inclusive, jogadoras de base. A gente conseguiu um contato de uma jovem do Santos, e a gente estava até discutindo, a gente falando assim, poxa, a gente está tratando a questão da categoria de base, mas nem sempre teve isso. Foi exatamente isso que a gente priorizou. Inclusive, a gente vai ainda receber, né, essa entrevista dessas meninas, até para a gente não Quem que comparar, é a mas menina? entender um pouco. A Heloísa dos Santos, ela joga no Santos, o Elo, nome dela eu é sei quem que Heloísa. é. Eu sei Ele quem até é. pediu para a gente comentar, porque acho que talvez se conheçam, exato. Então, Eu na não. verdade, eu faço parte do projeto Meninas em Campo, e o projeto trabalha com a Projeto base do Santos hoje. do Então, Santos. Ah, então com a certeza. gente A gente. encontra ela todas as semanas. Que bacana. Então a gente está, por exemplo, a Elo ainda, como a gente ainda não conversou tanto, eu não sei a categoria, mas eu creio que seja sub-16, eu não sei. Ela joga o Brasileiro Sub-18 esse ano. Sub-18, ela já está no. É. Então, assim, é muito legal ver essa diferença, né? De hoje ter, sim, de fato, uma categoria de base. O Antônio já conseguiu entrevistar, se não me engano, a Yaya do São Paulo, e ela também vinha de Também. base. Então, eu imagino. E chamou muita atenção isso que você falou, realmente, né? A gente, por exemplo, vê hoje os garotos do futebol, a gente conversa, não, eles ainda não estão preparados para a seleção jogar com o Neymar, vai jogar Vinícius Júnior, o Antony e os meninos. E as meninas, não, de cara, você já vai pegar uma Marta, uma Formiga, um time já completo, a idade diferente, a vivência de futebol diferente. Muito bacana ver você falando isso,
porque também gera esse senso, né, de quão difícil já é desde o começo, né? Sempre é muito difícil, mas eu acho que o abismo é maior ainda, né? E que bacana que muitas meninas têm conseguido triunfar, né? Têm conseguido chegar ao profissional, e não só chegar, mas como chegar com qualidade. E permanecer, né? Que E permanecer, exato. A maior dificuldade nos esportes, não só no futebol feminino, mas nos esportes em geral, não é você estar no auge, né? É chegar, você né? permanecer Exato. lá. Então, isso se dá muito pelo trabalho de base, né? Os grandes atletas aí de todas as modalidades, a gente sabe que são atletas que treinam desde cedo, são atletas que se dedicam muito nos treinamentos, né? Não é Não da é isso, noite para o dia. não é só o jogo que a gente assiste, né? Tem todo um treino, tem toda uma alimentação, tem que se abster de família, de farra, né? De muita coisa, é verdade. Muito. Que bacana de a gente poder observar esse lado. Antônio, pode seguir aí, meu amigo. A próxima pergunta era justamente isso. Como é que funciona o Meninas em Campo? E esse treino social que você me falou, através do futebol, como é que você faz? Inclusive, você falou que tem relações com habilidades socioemocionais. Eu até anotei essa frase, coloquei entre aspas altas assim, para saber essa definição e como é que seria. Tá. O treino social é uma metodologia de ensinar o futebol através de habilidades e competências socioemocionais. Ele veio para o Brasil através da cooperação alemã. Ele foi instituído na época da Copa do Mundo, que o Brasil sofreu aquele 7-1, mas a metodologia já estava vindo antes disso, não foi só por conta do 7-1, mas funciona assim, a cooperação alemã, ela vai nos países que vão sediar grandes jogos, Copa do Mundo, Olimpíadas, enfim, grandes competições esportivas, eles fazem um... Acho que tem um... Puxa, eu também deu uma mensagem aqui para mim. Estou aqui ainda, estou ouvindo a Nini também. Fechou. Tranquilo. Então, Antônio, tá aí? Tô tranquilo. Fechou. Sim. A cooperação alemã, ela faz uma pesquisa no país que vai sediar um grande evento esportivo, e aí eles identificam qual a maior dificuldade do país. Então, no Brasil, foi identificado que a maior dificuldade estava nessa parte psicológica, no desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Então, a cooperação alemã, ela cria uma metodologia em parceria com o governo brasileiro, e faz todo o custeio de cursos, forma profissionais, e os profissionais que são capacitados, eles formam outros profissionais. Então, a gente dissemina a metodologia. A gente aplica cursos, uma média aí, vou colocar baixo, mas de 2 a 3 por ano, em diversos estados do Brasil, não é só em São Paulo. Isso funciona desde a divisa do Brasil com outros países, como cidades pequenas, médias, grandes, enfim, é disseminado no estado todo, né, no país todo do Brasil. A gente já conseguiu levar a metodologia para mais 2 países, Argentina e Colômbia, então essa metodologia está devagar ainda, mas está sendo disseminada. Durante 5 anos, a cooperação alemã, ela banca todo esse projeto, e depois disso, o governo brasileiro tem que abraçar a causa. E aí a gente vive no Brasil, onde é muito complicado eles abraçarem coisas boas. Então, infelizmente, a gente mantém esse projeto como voluntários, né? Mas a gente continua aplicando esses cursos que a gente capacita pessoas. E aí essas pessoas trabalham com crianças, desenvolvendo habilidades socioemocionais. Então, de uma forma bem prática, o curso, a gente vai ensinando como desenvolver tais habilidades. E aí a gente faz um processo de, primeiro, ensinar a pessoa quais são as habilidades da metodologia, como funciona cada habilidade, como trabalhar ela através do futebol, e aí sim a gente vai para a prática do futebol. E essa ligação com Meninas em Campo é porque o conceito de trabalho do Meninas em Campo tem uma ligação muito forte com a metodologia do treino social. Então, ali forma-se pessoas e não atletas, né? Todo atleta é uma pessoa, com certeza, mas forma-se pessoas para a sociedade. Se por um acaso a menina virar atleta, ótimo, beleza. Se ela não virar atleta, não tem problema nenhum, porque ela está formada para a sociedade. Então, trabalha-se com família, trabalha-se com cuidar de si, o cuidar do outro, cuidar do local. Então, tem outras questões além do técnico, tático e físico do futebol. Por isso que eu tenho uma identificação muito forte com o projeto. E a coordenadora do projeto é a Sandra Santos, que é aquela pessoa que me chamou a primeira vez para fazer parte de uma equipe de futebol feminino. Então, isso com 20 anos,
mesmo depois de 20 anos, a ideia que ela cria no projeto é uma ideia que eu passei por isso. Então, por isso que eu tenho também essa ideia de fazer algo pelo futebol feminino, fazer algo por outras pessoas também, dentro de uma modalidade que eu gosto bastante, né? Então, mesmo que eu não seja atleta, eu quero estar no meio do futebol feminino, que eu acho que eu tenho bastante coisa aí para ensinar, para passar e, é claro, para aprender também, porque o futebol desenvolve e a gente tem que desenvolver junto. Que show! O Hudson falou mesmo, eu não sabia que era das jogadoras do Santos especificamente, né? Mas que legal que você consegue trabalhar tanto os fatores emocionais quanto o físico. Tem remeteu até aquela propaganda do Premier, né? É muito mais que futebol, é muito além do futebol, né? Tem que trabalha tudo, é um sistema muito complexo. Então, que legal que dá para trabalhar entre ambos. Agora, Hudson, pode. E aí, só para a gente concluir, Acácio, e tem um detalhe importante do projeto Meninas em Campo, que eles trabalham com o futebol feminino no projeto social, então ele é aberto para todas as meninas que querem jogar futebol, ele é gratuito, não tem custo para ninguém de nada, você entra lá, joga futebol, é um lugar seguro, eles têm uma parceria com o Colégio Santa Cruz, que toma conta de toda essa segurança, então tem um projeto social, tem um projeto de formação, que a menina que se destaca no social, ela vai para a formação, e aí desenvolve todas as capacidades físicas, técnicas, táticas, emocionais, sociais, e aí daí ela vai para o alto rendimento. E no alto rendimento, o projeto tem a parceria da camisa do Santos. E assim, é a camisa do Santos a parceria, mas quem faz tudo, quem desenvolve tudo é o projeto Meninas em Campo. E não o Santos. O Santos é só uma utilização de camisa, porque, querendo ou não, é um nome bem visto, é um nome que ajuda a trazer parcerias, a desenvolver algumas outras parcerias maiores dentro. E esse ano eles estão recebendo a parceria do Guaraná Antártica. Não sei se vocês já viram algumas propagandas dos 10 patrocinadores da lata do Guaraná Antártica, que essa verba é revertida para o Meninas em Campo, exatamente para trabalhar com a base do futebol feminino. Legal. Exatamente isso que a Nini estava falando agora, respondendo a pergunta anterior, né? Não é só chegar, né? É manter. E o bacana desses projetos é exatamente isso que ela falou, que me chamou muita atenção. Se a menina não vai se tornar uma jogadora, ela é uma boa cidadã, uma menina que vai ter um foco para os estudos, para a família dela posteriormente. E a gente sabe que num país onde talvez aí o acompanhamento das famílias tenha sido cada vez menor, né? É muito, muito importante, né? Eu fico feliz de saber que tem projetos assim e a gente entender o quão eles são inclusivos, né? Não cobram, não tem custo e tem todo um desdobramento, todo um serviço por trás para fazer que a coisa caminhe, né? Que a coisa ande. Então a gente estava conversando com a Nini, a gente estava falando sobre o projeto e tudo, e a gente vai incluir agora uma pergunta que é do nosso colega Ricardo, que está desenvolvendo esse trabalho conosco, e ele disse assim na pergunta: sobre o seu projeto com as meninas em Itapecerica, foi muito complicado achar os parceiros para esse projeto ou as empresas estão cada vez mais querendo apoiar esse movimento? Então, ele pergunta se as empresas estão mais dispostas, né, a dar oportunidade para os projetos do futebol feminino e como está esse crescimento, né? Cara, assim, antigamente a gente batia na porta do patrocinador, eles nem recebiam, né, a gente. Então, hoje mudou um pouco o cenário, o futebol feminino. Quando a gente bate na porta, as pessoas nos recebem. Nem sempre a gente termina aí com um patrocínio fechado, mas só o fato das pessoas receberem e ouvirem do futebol feminino, isso já é um grande passo. Ele pergunta especificamente do projeto Aqui em Itapecerica, né? Eu tenho um projeto pessoal aí, um projeto de vida, né? E eu iniciei ele uma semana antes da gente entrar em pandemia. Eu tive um dia só com ele, e aí a pandemia veio e eu precisei parar tudo. Mas eu costumo dizer que Deus faz as coisas da melhor forma possível aí, aquela velha história de, de que a gente tem que acreditar em algo, e eu tenho uma crença muito forte aí de que as coisas não acontecem por acaso. Então, a gente entrou para disputar o Campeonato Paulista ano passado com a equipe do CATS, e por conta da repercussão da entrevista, muitas pessoas me ligaram querendo oferecer patrocínio para a equipe. Mas a equipe eu estava em
enquanto atleta, né? Então, eu não posso gerir uma equipe enquanto atleta. E aí eu pedia para essas pessoas procurarem a gestão do clube, e todas as vezes que alguém me ligava e falava, olha, eu quero patrocinar o time, e eu pedia para entrar em contato com a gestão, a pessoa falava, olha, eu já entrei em contato com a gestão, mas eu não senti confiança, então eu estou ligando para você. E aí eu falava, poxa, mas sim, é muito difícil eu tomar essa decisão, e eu não posso receber dinheiro na minha conta, porque eu faço declaração de imposto de renda, e depois eu tenho que justificar de onde saiu esse dinheiro, né? Então, eu falava, eu era muito honesta com todas as pessoas que me ligaram, eu fui muito honesta, ainda sou quando alguém me liga, então, isso é algo meu. Eu falava para a pessoa que ela poderia procurar a gestão do clube, se a gestão do clube não atendesse, que a pessoa procurasse qualquer equipe do futebol feminino, mas que ela não desistisse de patrocinar, de estar no meio do futebol feminino. E aí, com essa forma de conversa e tal, eu consegui bons contatos, e todos eles dispostos a ajudar esse projeto que eu tenho em mente aí, que é a Quinta Psirica, que é abrir um projeto de escolinhas de futebol feminino de base, gratuito também, é um projeto social, para atender meninas de 8 a 16 anos. A ideia inicial é essa, mas depende de como tiver. É claro que a gente pode estender tanto para baixo como para cima essa idade, mas a princípio a ideia é de 8 a 16, por conta da gente trabalhar o processo de formação mesmo. E aí algumas pessoas se prontificaram quando eu falava em ligação, em telefone. Essas pessoas falavam, olha, quando você abrir o projeto, eu quero ajudar o seu projeto, então você me liga de novo. Eu quero dar o material esportivo do seu projeto, então você me liga. Eu quero apoiar com as roupas do projeto. Me liga que a gente vai ajudar. Então, eu tenho bastante números aí anotados no caderno, que com certeza, quando terminar a pandemia e o projeto estiver em prática, eu vou ligar de um para um, e eu não tenho dúvida de que essas pessoas que se comprometeram vão ajudar de alguma forma. Então, assim, não é algo fácil arrumar esse patrocínio, mas a gente tem que tentar, a gente tem que buscar, e a gente precisa de projetos físicos, né? Não adianta eu ligar para a pessoa, para qualquer empresa, e falar, olha, eu tenho um projeto aqui na cidade, tem como ajudar com alguma coisa? Não é assim que funciona, né? A gente precisa cumprir algo burocrático, então a gente precisa ter esse papel preenchido de como funciona, de quem você está atendendo, para onde vai o dinheiro, como está sendo gasto. Aí sim, eu não tenho dúvidas que o patrocínio pode vir. Então, o futebol feminino também precisa um pouco de gestão, principalmente nos clubes aí menores ou categorias de base. Todos os locais que a gente conhece que tem boa gestão, o clube está na elite do futebol feminino. Então, onde não tem um departamento de futebol feminino, a chance de dar errado é grande, né? Então, é preciso ter o departamento de futebol feminino, é preciso ter projetos físicos para a gente poder apresentar nas grandes empresas, e aí sim, com o tempo, né, as coisas acontecem. Eu também não posso pedir nada enquanto o projeto não está funcionando, né? Porque senão é um projeto fantasma, e aí você vai pedir dinheiro, você vai pedir material para quê? Se não tem nada funcionando. Então, a partir do momento que funciona, você consegue mostrar, você consegue apresentar para as pessoas que ele funciona, e aí sim a pessoa vem, visita, conhece, e aí se apaixona pelo futebol feminino, e aí passa a fazer parte daquilo de alguma forma. Mesmo que não seja com dinheiro, mas com algum outro tipo de recurso, ou até voluntariamente trabalhando na área e ajudando também de alguma forma. Complementando, né, o que a Aline está falando, isso é muito importante, né, porque chama até atenção. Acho que jamais a gente imaginaria essa abordagem. Poxa, eles vão falar de patrocínio, eles vão recorrer à jogadora, mas de fato ocorreu, né, você citou, e eu fico muito feliz de ouvir isso, porque talvez em algum outro momento, se fosse outra pessoa, poderia querer comprar aquilo até mesmo, mas você foi humilde, foi honesta, sincera, falou assim, poxa, eu sou jogadora, né, não tenho como te ajudar nessa parte, mas eu consigo te dar o caminho, né? E eu espero de fato que essas pessoas prossigam, né? Tenham a intenção de não só ter naquele momento falado, mas investir mesmo no futebol. E até voltando para a ideia que você falou do projeto, é algo que fala de ser pioneira, né? De você gerar uma escolinha de futebol voltada para as meninas, né? E claro que a gente sabe que é um projeto social, não vai envolver só futebol, isso também agrada mais ainda, mas será um prazer, por exemplo, para mim e para o Antônio, poder ver esse projeto em prática e falar assim, poxa, a gente
tinha ideia que isso ia acontecer e hoje a gente está vendo isso em prática, né? Se a gente tiver a oportunidade de um dia ir lá assistir, né? Então será Já algo estão muito, convidados. muito prazeroso para a gente já é vizinho aí da cidade aí, então para a gente vai ser um prazer, mas eu fico muito feliz. Não sei se o Antônio quer puxar já algo falando sobre o jogo, ele pediu para mim comentar um pouco, não sei se ele quer citar. Antes eu queria fazer outra pergunta, mas eu já ia cavar nossa vaguinha também. Eu ia falar, já que a gente tá trocando essa resenha, já tá amigo, vai chamar eu e o Hudson quando tiver tudo mais ou menos andado, pra gente gravar, pra colocar no canal também, pô, porque a gente vai estar entrevistando a Nini, certo? E depois a gente vai estar entrevistando o projeto que deu, tipo, certinho, que vai ser incrível, né? Tipo, uma reportagem mesmo. Então vai ser muito legal pra nós dois, claro. Se a Nini topar a ideia também. Show de bola, já tá topada. É. Show, isso é muito bacana. A gente fica muito feliz, porque, por exemplo, o Antônio já teve, para mim, a primeira jogadora que eu estou entrevistando, e eu não vou esquecer isso nunca. A primeira jogadora que eu entrevistei foi feminina, foi a Nini, isso está marcado para mim nessa data, né? Isso para mim é Legal. muito, muito prazeroso. Nini, então, se a gente vai falar do jogo, eu, sinceramente, eu não assisti a partida, mas eu pesquisei e eu torço para o São Paulo, então, em algum veículo de São Paulo, eu acabei escutando em algum momento. Foi pelo Campeonato Paulista, né, pelo que eu vi. Se não me falha a memória, foi na Arena Barueri, certo? Eu me recordo algo nesse sentido. E foi, acho que em outubro, e o placar foi 29-0. Eu não me recordo como que terminou, por exemplo, no primeiro tempo, mas eu vi que teve jogador de São Paulo que chegou a marcar 6 gols. Foi um placar que chamou muita atenção, mas eu acho que o mais legal de tudo, legal que eu digo assim, o foco nosso não deve ser no placar, não deve ser em quem estava em campo, e eu gostaria até de reproduzir algo que você falou na entrevista. Eu estou usando como fonte aqui a Gazeta, eu entrei aqui no site, né, estava lendo um pouco, e aqui diz, né, só tirar uma dúvida, essa entrevista foi ao término do jogo ou no intervalo? Eu não me recordo esse ponto. No No intervalo. intervalo? Foi no intervalo, certo? Você se recorda qual que era o placar, por exemplo, se a gente fosse falar do placar? Sim, até de ponta Não, cabeça. Foi 17-0. o 17-0 no... Que eu Isso. lembro que você citou algo que vai falar muito do que a gente tratou aqui, né? A gente sabia que seria difícil, o São Paulo vem treinando há muito tempo, inclusive durante a pandemia, enquanto o nosso time é um elenco muito jovem e praticamente nós não tivemos treino. Nós conseguimos um campo recentemente, treinamos 3 dias antes do início do Campeonato Paulista. Nessa semana tivemos mais 2 dias de trabalho no campo. Então é muito difícil jogar e posicionar taticamente contra um time do nível de São Paulo. E aí depois algo que acho que é o mais rico que você fala aqui, mas em momento nenhum vamos desanimar. Infelizmente a gente usa a camisa do CATS, que é o Taboão, né? Mas em pouca coisa o clube nos ajuda, é mais a vontade. Então eu gostaria de parabenizar por essa frase, pela vontade, e novamente lembrar que assim a camisa tem um símbolo, tem o nome de uma instituição, mas quem está ali são as jogadoras, o esforço da comissão técnica. Me chama a atenção detalhes como você fala, a gente arrumou um campo recentemente, né? Então, por isso que eu disse que eu não queria aqui falar de placar, falar de patrocínio, de envolvimento, porque eu sei que o São Paulo, por mais que também não é um clube que viveu o futebol feminino no seu auge de uma forma tão longa, né? Vem se reestruturando novamente, mas eu gostaria de captar assim, qual que é a sua sensação de estar lá no campo, de viver isso, quais eram os olhares da jogadora de São Paulo e como que era da comissão de vocês perante aquela situação, e novamente parabenizar, porque você poderia abaixar a cabeça, poderia sair ali, descansar, estava cansado do primeiro tempo, do jogo, mas naquele pouco momento você expressou algo muito bonito e muito importante, que vai ficar gravado, como eu falei, não pelo placar, mas sim pela sua fala e por tudo que você representou naquele momento. Na verdade, assim, nós fomos jogar na Arena Barueri, teve muita coisa errada, né, que envolveu o clube. Isso, algumas coisas a gente falou, outras Ali coisas é só, a gente só tá não. vendo ali, né? Mas por trás tem muita coisa, né? Exatamente como você disse. Foram muitas coisas, e uma delas é exatamente o motivo de nós estarmos na Arena Barueri, porque a gente não tinha sede. O nosso mando de jogo era para ser em Embu das Artes. O time do CATS é um time do Tabuão, da Serra, e não de Isso. Embu, mas como o presidente do clube era secretário de esportes em Embu, por uma questão política, nós fomos para Embu das Artes. Ele tinha uma briga política, não podia usar os campos no Tabuão, então nós fomos lá para Embu das Artes.
Tanto que os funcionários da comissão técnica eram funcionários da prefeitura de Embu e não tinham vínculo nenhum com o clube do CATS. Então já começa o erro aí, né? É tudo muito errado. E aí o mando de jogo era para ser em Embu das Artes, nós perdemos esse mando de jogo por conta da fiscalização da Federação Paulista. Eles foram fiscalizar e o campo não tinha condições de jogo, a trave estava torta, a metragem não estava bem feita, o corte de grama, enfim, diversos fatores lá. E aí foi modificado o nosso jogo, foi mudado para a Arena Barueri, foi o único local que o clube achou que a gente podia jogar. E aí a gente treinou 2 dias numa quadra de futsal, que é a quadra do ginásio de Embu, que isso chega a dar até algumas sensações diferentes aí, para a gente não dizer que é muita raiva, né? Mas a gente treinou 2 dias numa quadra de futsal, isso com muito esforço, porque nós tivemos uma reunião e todo mundo tinha certeza que a gestão ia falar, olha, nós não temos condições de entrar no Campeonato Paulista, é melhor não entrar, porque não tem como. E aí, nessa reunião, nós fomos surpreendidos, que falaram para a gente que a gente entraria no campeonato, e eu fui uma das que levantei a mão, não conhecia 2 meninas do elenco, né? O restante das meninas, todas tinham feito uma peneira antes da pandemia, e aí quando elas treinaram por 2 semanas juntas, quando veio a pandemia, elas pararam os treinos, e aí quando anunciou-se que a gente ia para o Campeonato Paulista, a gente recebeu o convite do treinador, que era um amigo nosso, pessoal, o Nenê, que tem aí 25 para 30 anos no futebol feminino, mas, né, com grandes e pequenos problemas aí dentro também do futebol, dentro da gestão, algumas coisas políticas com a gestão do clube, que também atrapalhou bastante o caminho, enfim. E aí, nessa reunião, eu fui uma das que levantei a mão e eu falei, mas vem cá, falei para as meninas, eu falei, ninguém vai falar nada, porque a gestão está dizendo que a gente vai jogar, mas a gente está sem treinar, ninguém vai falar nada. Aí as meninas olharam e eu falei, poxa, as meninas tudo novas, 17, 18, 19 anos. E eu falei, caramba, essas meninas não têm voz para brigar por nada. Né? E aí eu falei, então eu vou falar. Se ninguém vai falar, vocês que estão há mais tempo aqui, que fizeram peneira, que treinaram, que estavam aí, que estavam na expectativa, vocês não vão falar, eu vou falar. E aí eu levantei a mão e falei pro... Não, não era. Não tinha nada definido. Tomou a frente, né? Tá certo. Na verdade, não tinha nada definido do time, né? Então, aí eu falei para o pessoal da gestão. Eu falei, olha, vocês estão acompanhando o Campeonato Brasileiro, porque já está acontecendo. E se a gente não começar a treinar ontem, porque já passou o dia de começar a treinar, nós vamos ser o time da goleada, da sacolada. E aí uma das pessoas que é do rapaz da gestão, que faz... Da gestão, não, ele faz parte da comissão do futebol masculino do CATS. Ele faz a parte de scout, análise tática, enfim, essa parte é dele do masculino. Então ele falou assim, mas futebol feminino é tudo igual, não tem esse problema, é impossível ter goleada no futebol feminino. Aí eu já fiquei meio injuriada e aí falei, olha, você está acompanhando? Porque o futebol feminino evoluiu bastante. Falei, o Campeonato Brasileiro está aí, e todas as equipes que estão na nossa chave do Campeonato Paulista estão jogando o Campeonato Brasileiro, com exceção de nós e de Rio Preto, que é um projeto novo também. O restante, todo mundo está jogando brasileiro, elas estão em ritmo de jogo e a gente não está nem treinando. Aí ele ainda foi bem irônico, brincou, né? Falou, mas 7-1 até o Brasil tomou. Aí eu falei, eu não estou falando de 7, eu estou falando de 15, de 20-0. Eu conheço o nível do futebol feminino, eu não estou aqui brincando. E aí ele ficou meio desconcertado e tal, e falou, não, isso aí não vai existir não no futebol. Isso aí você pode ficar tranquila, que isso no feminino não acontece. Eu falei, ok, eu falei, você conhece bastante do futebol feminino, propriedade para falar, né? E aí eu olhei para as meninas e falei, olha, não vai ser fácil, vai ter que começar a treinar de qualquer jeito. E a gente não tinha campo. Então o espaço que a gente conseguiu foi o ginásio, a quadra. Então nós treinamos 2 dias na quadra, e dali para frente conseguir um campo, se não me engano, Perequê é o nome do campo, que é um campo sintético, pequeno, ele não é grande. E aí nós fomos treinar nesse campo, treinamos 3 dias no campo e fomos para o primeiro jogo do Campeonato Paulista, né? Algo que é impossível de fazer. E aí nós jogamos com o Rio Preto, o jogo foi 2-1 lá em Rio Preto, perdemos um gol aí com 47 de segundo tempo, no jogo 1-1, e aí no lance seguinte nós levamos o gol da derrota. Então foi um jogo bem triste aí para nós, a derrota de 2-1, apertado, mas o nosso time achou que estava arrasando, porque foi um jogo apertado, então todo mundo achou que o time já estava bem no Campeonato Paulista.
E o tempo todo eu falava para as meninas, olha, nós estamos pegando um time de projeto, começando agora, e que é muito melhor do que o nosso. Nosso time não é nada. Nosso time é fraco, nosso time não está treinando direito, nosso time não é nada. Coloca o pé no chão, porque agora é que vai começar o campeonato, que agora é que vem os times maiores, né? E aí ficamos sabendo que o jogo seria na Arena Barueri. E aí na Arena Barueri piora tudo, né? Porque aí é campo grande, a qualidade técnica e tática impõe muito mais no jogo, né? Então, assim, eu honestamente já sabia que nós tomaríamos uma goleada. Eu chutei em torno de 15-20-0. Claro que eu não falei isso para ninguém, né? Mas conhecendo o futebol feminino, em torno de 15-20, né? Foi uma surpresa 29. Eu achei que a gente ia segurar por mais tempo o jogo, por um placar menor, mas infelizmente o time de São Paulo colocou o ritmo de jogo e em momento nenhum elas menosprezaram a nossa equipe. Elas jogaram bola e eu acho que elas estão certas. Se der para fazer 10, 20, 30, 50, tem que fazer o que der para fazer, desde que você não desrespeite o adversário, e isso não aconteceu. Nós não fomos desrespeitadas lá, pelo contrário, mesmo com todos os gols marcados, as comemorações delas eram leves, né? Elas comemoravam entre elas ali, mas de uma forma, é claro, para comemorar o gol, porque é o principal objetivo do jogo. Mas no dia seguinte, nas redes sociais de São Paulo, nós não vimos nenhum tipo de comemoração, nós não vimos nenhum tipo de piada, nada disso aconteceu. Então, foi de extremo respeito o jogo. E no intervalo da partida, quando estava 17-0 já, me chamaram para dar entrevista, e ali o sangue está um pouco quente, né? Porque você já sabe que você está perdendo o jogo, e você tem que pensar que você tem um segundo tempo, mais 45 minutos para voltar, e com certeza eram mais gols que a gente ia levar, né? E colocar o time de novo para o campo foi muito difícil. Eu cheguei no vestiário, o vestiário estava destruído. Eu fui a última a entrar por conta da entrevista. E eu vi aquilo como oportunidade de realmente cutucar a gestão do clube, porque na reunião que nós tivemos antes de começar, eles prometeram várias coisas, e algumas delas foram exatamente o que eu cobrei durante a entrevista, que era uniforme de treino, dinheiro de condução, água, né, que é o mínimo para um dia de treinamento, banheiro, porque é um feminino que está treinando, então alguns dias nós ficamos sem isso, né? Então, entre outras coisas que foram prometidas e não foram cumpridas. Então, naquele momento, eu falei, olha, eu vou dar entrevista sim, e eu vou falar que pelo menos a gestão do clube vai escutar, e quem sabe a gestão toma uma atitude e melhora a condição para a gente vir para o próximo jogo, porque o campeonato estava começando, né? E aí, logo depois da entrevista, eu fui para o vestiário, nosso time estava bem destruído, bem abaixo, tinha menina brigando, tinha menina chorando, tinha menina que já tinha tirado chuteira e não ia voltar mais para o segundo tempo, e ali eu vi que ou eu falava alguma coisa e levantava o time para voltar para o campo, ou acabou o campeonato ali. E não como capitã da equipe, mas talvez como uma das meninas mais experientes da equipe, né? Eu, a Mel, a Fê, a Bia, as mais experientes ali de tempo de futebol e de ter vivido muita coisa ruim, muita coisa boa através do futebol. Então, eu falei algumas coisas lá, principalmente para a nossa goleira, Fran. Olha, você pode levar 20 gols, mas se você fizer uma ponte bonita, vai ter um time que vai estar te olhando. Então, você pode errar 10 bolas seguidas. Se você acertar um drible, alguém está te olhando. Então, você escolheu estar aqui. Você sabia que não ia ser fácil. Isso para todas, né? O futebol feminino nunca foi fácil, nunca vai ser. Só que hoje você tem uma porta aberta e é lá em cima, no campo. Então, ou você sobe lá e mostra o que você tem, mostra seu talento, seu potencial. E a gente não vai bater, a gente vai jogar. A gente veio para jogar, a gente vai jogar. E mesmo com tudo errado do lado de fora, quando a gente entra em campo, nós temos que ser profissionais. Então, todo mundo vai entrar, vai erguer a cabeça, vai jogar, e no final do jogo a gente vê o que acontece com o restante do campeonato. Mas o jogo de hoje a gente vai terminar. E aí todo mundo deu uma animada ali e a gente voltou para o segundo tempo. Mas a gente sabia que ia ser difícil, voltamos, tomamos mais 17, mais 12 gols, né, no segundo tempo. E quando acabou o jogo, nós estávamos indo embora numa van, que inclusive a comissão técnica não estava com a gente na van, porque era um ônibus e de repente não tinha mais o ônibus e foi uma van, e aí não cabia todo mundo, então foi só as atletas, e aí as meninas começaram a brincar na van. Nossa, a Nini tá no Globo Esporte, a Nini tá em tal reportagem, tal reportagem. Não, gente, esquece isso aí, que isso aí é passageiro, né? Entrevista só para o clube, o pessoal vai ver e acabou. Então, eu também não imaginava que ia repercutir tanto como foi a repercussão, né?
foi muito grande mesmo, e a gente começou a receber mensagens aí, não só do Brasil, mas vários países aí falando com a gente, várias atletas de outros países, atletas de seleção brasileira que jogam fora, que jogam dentro, enfim, muitas atletas se solidarizando com o acontecido, e não com os 29, como o Hudson comentou, mas com o fato de eu ter dado uma entrevista que a gente briga pela modalidade. E as meninas que estavam ali no nosso time novas, elas estavam em busca de uma oportunidade. Então, talvez se a gente não falasse nada ali naquele momento, viraria um meme, viraria chacota aos 29-0, mas como teve a repercussão da entrevista, virou o jogo, e aí aquilo ali foi positivo para nós. E o restante do campeonato continuou, nós tomamos mais 10-0 do Red Bull, 16-0 do Palmeiras, a gente sabia que todos os jogos eram uma goleada seguida da outra, e de alguma forma a gente tinha que entrar em campo e terminar o campeonato. Então, eu acho que essa parte psicológica, essa parte emocional das meninas foi a parte mais complicada, e quem segurou essa onda foram nós, as meninas mais experientes, porque a comissão técnica era muito inexperiente, assim como as atletas também que estavam ali começando, buscando um sonho, querendo um espaço em um clube maior. Então, esse descaso do clube foi muito grande, ainda porque depois do último jogo contra o Palmeiras, até hoje o clube não se posicionou, não disse nem se o time ia acabar, se não ia, se esse ano ia ter campeonato, o que ia acontecer. Então, até hoje a gente não tem essa resposta, esse respaldo do clube. Todas as pessoas que nos ligaram para ajudar de alguma forma com patrocínios, com qualquer tipo de ajuda, nada chegou a nós através do clube, ninguém que procurou o clube foi revertido algo para nós. Então, tudo que as meninas receberam foi, inclusive, aquela surpresa que o Palmeiras fez, foi tudo eu recebendo o telefonema e, de alguma forma, tentando ajustar isso, mesmo sem fazer parte da gestão. Né? O que estava dentro do meu alçado aí, eu tentei fazer da melhor forma. Inclusive, às vezes as pessoas me ligavam, eu quero doar tanto. Eu falo, não, é uma empresa? Essa empresa é do quê? Né? Minha empresa trabalha com material esportivo. Eu falei, então vai um dia de treino, leva a chuteira para as meninas. A minha empresa não tem nada a ver com esporte, a minha empresa é de produtos de higiene, né? De sabão em pó, amaciante. Eu falei, beleza, faz um kit para cada menina, leva lá, a gente está lavando uniforme em casa, a gente não tem esse suporte do clube. E aí a pessoa ia, então levava um kit para cada menina, e assim foi a conversa com todas as pessoas que ligaram e tentaram ajudar de alguma forma. Então, com certeza, isso ficou muito marcado para as meninas, essa ajuda que as pessoas iam, procuravam, essa palavra de apoio que a pessoa dava quando ia entregar algo para nós. Eu acho que isso foram as partes que mais marcaram. E era o que fazia com que a gente entrasse no campo ali, unido e com uma garra, e tentando lutar por todas as bolas, mesmo sabendo que o resultado seria negativo no final. A gente tentava converter algo em positivo para que as meninas não perdessem a esperança aí no futebol feminino e continuassem em busca do sonho. Eli, que registro, eu fico de verdade, assim, até sentido, assim, porque eu tinha certeza que quando você respondesse algo mais detalhado, era justamente isso, ali na leitura que eu fiz, você falou campo, arrumamos um campo, mas na verdade o campo era quadra, e aí você falou, não falou, né, não dá para citar tanto detalhe, mas o transporte não era ônibus, era só uma van, comissão técnica não existia, comissão técnica não foi, então a gente vê que tem muita coisa por trás, muita coisa mesmo, e eu fico muito feliz de ver que não baixaram a cabeça, houve lealdade, não teve pontapé. Fico feliz pelo São Paulo, pelo Palmeiras, que respeitaram, que buscaram entender, né, a situação, e é exatamente o que você falou, a sua entrevista, para mim, é o que marca o jogo. O 29-0 não existe, para mim, de total sinceridade, assim, por exemplo, o Antônio, mesmo antes da entrevista, ele falou assim, eu não lembro do placar do jogo, eu lembro da entrevista dela. E eu falei assim, eu lembro porque eu torço para o São Paulo e eu vi muito falar na rede social de São Paulo. Se não fosse isso, eu não ia lembrar do 29-0, eu ia lembrar da jogadora do Cats que deu a entrevista. Quando ele me falou que a gente tinha essa oportunidade de te entrevistar, meus olhos brilharam, eu falei assim, poxa, eu quero ver porque ela foi muito simples ali, eu quero ter um contato com alguém que teve a coragem que ela teve, então acho que vale até para a gente, vai registrar isso com certeza no nosso trabalho, a gente vai te mostrar o material final, enfatizar isso, que
antes de chegar no campo, antes de iniciar a partida, de todos os lances ocorrerem, existe muita coisa, uma luta muito maior. Eu não quero me estender muito, mas, por exemplo, uma das coisas que me chama muita atenção, que eu observo, é que as comissões técnicas são formadas muitas vezes por homens apenas. E eu fico pensando, poxa, eu tenho mãe, eu tenho irmã, eu fico imaginando a relação de como que é no vestiário, se não ocorre outras coisas bem piores que a gente sabe que deve ocorrer uma piada, vocês talvez possam se sentir acuadas, infelizmente isso deve acontecer. Então, assim, para a gente marcar isso, antes da partida iniciar, antes de ter campeonato, ter futebol, tem uma luta muito maior, tem uma vontade muito maior das jogadoras e eu acho que isso tem que ser mostrado. Eu fico feliz de que a gente pode estar ouvindo isso e retratar isso. Não sei se você quer complementar, o Antônio, mas eu Só para a gente deixar fechado lá, você comentou que a comissão técnica não foi junto com nós na van, mas eles foram eles de estavam carro. juntos, isso, E o entendi, não, campo, não, e veio um campo para nós treinarmos 3 dias antes, mas era um que era o campo de seu grama society, né? sintética, e menor um pouco. E aí, a respeito de a comissão ser formada por homem, a única mulher que tinha na nossa comissão era uma menina que era voluntária, que era a Tawane, super amiga nossa, inclusive se tornou uma grande amiga, que também trabalha com futebol, tanto masculino como feminino, então ela era voluntária, e aí ela gostou tanto do grupo que ela acabou acompanhando o grupo até o final. Mas é muito complicado, a gente ainda escuta dentro de comissões, não só fora do futebol feminino, mas dentro da própria elite do futebol, a gente escuta muitas piadas dentro e fora do vestiário, e é óbvio que uma comissão formada por mulheres é muito melhor dentro do futebol feminino, mas existem pessoas e pessoas. Então, existem profissionais homens também excelentes para trabalhar no futebol feminino. Eu cito, inclusive, a Ferroviária, que foi um dos nossos adversários, que foi 14-0, o jogo contra a Ferroviária. E lá existem uma comissão de mulheres, mas também existem homens na comissão, e o perfil deles é outro mundo, é um perfil exatamente para Não é à toa que são trabalhar campeões da futebol feminino. América, né? Bacana. Exatamente. Tem Isso todo gera, né? Isso der o reflexo não ganhou à toa, né? Tem todo um contexto, né? Eu falei assim, eu tenho que fazer essa pergunta porque para a gente que eu falo por mim, pelo Antônio, homem, às vezes eu já vi muitas vezes assim, reconhecer a jogadora não pelo futebol, pela beleza dela. Eu falo, isso não existe, não posso entrar por esse caminho, a gente não pode seguir nesse caminho, tá errado, tem que frear isso, porque é o talento, é o esforço, é como você falou, a modalidade é diferente, a velocidade é diferente, mas existe o drible, existe o chapéu. Esses dias eu vi um golaço da Glaucia, assim, eu vejo a Cristiane, eu vejo goleiras fazendo defesa, assim, que eu falo, eu nunca vi isso no futebol masculino, e eu fico feliz de ver que o futebol feminino tem muito disso, e então, parabéns novamente por isso, e fica muito legal ver isso, esse reflexo, né? Que, claro, como você falou, é o ser humano, não estamos falando de homem ou mulher, mas claro que por ser massivamente, na grande maioria, homens, acaba ocorrendo isso, né? Mas tem melhorado bastante, né? Inclusive saiu uma pesquisa na semana passada, se eu não me engano, das 32 equipes, 18 equipes estão comandadas por mulheres esse ano. E no primeiro Campeonato Paulista o percentual era de 20-2, e hoje é muito maior. Eu vou procurar depois a entrevista, Bacana, posso até mandar para vocês, se vocês quiserem, para ter o dado exato, né? Que eu posso estar falando aqui e estar errando não, exatamente, claro. Como mas a proporção olha era para a essa, seleção, de na 2 e seleção hoje brasileira, muito a maior. gente tem, né, uma grande treinadora, né? Isso é uma alegria, assim, ver a Pia trabalhando. Ela é muito, eu vejo alguns vídeos da CBF e ela é muito animada, ela procura entender a nossa língua, viver mesmo o Brasil, isso é muito legal. Inclusive, isso mudou muito e tem melhorado bastante para o futebol feminino depois que a Aline Pellegrini, que também foi jogadora de futebol, assumiu a CBF, né? E a Ana Lorena, que trabalhava na Ferroviária, inclusive, assumiu a Federação Paulista. Então, a gente vê que aqui em São Paulo e também através da CBF no Brasil, o futebol feminino tem crescido bastante, tem sido criado calendários de categorias de base, para que isso aumente cada dia mais, melhore e cresça com a velocidade aí, se Deus quiser, mais acelerada do que como era antes. Tá certo, Antônio, Legal. se você quiser complementar aí, para a gente já também, não sei como está o nosso tempo aí, se vai cortar de novo. Tem uns 7 minutos marcando. 7 minutos, então vamos correr até para a gente dar tempo de... Tô vendo aqui. Tô até em choque, não vou me prolongar muito, né? Não sei como é que tá o tempo da Nini ainda. Eu queria fazer mais 2 perguntas, se desse tempo aí.
Mas incrível, eu ia até perguntar se aconteceu alguma coisa com o Tabuão, mas você falou que eles não mudaram, se judicialmente aconteceu alguma coisa, se deu algum problema, tipo, pro clube mesmo, se eles iam mudar aquela visão preconceituosa que eles tinham, tipo, de não dar a mínima estrutura. Tanto que eu tenho uma amiga que vai participar do nosso trabalho também, a Letícia, se eu não me engano, eles contrataram ela por 14, acho que chuteiras, alguma coisa assim, e não pagaram, tipo, ela foi pro time deles e no final não se concretizou nada, e foi, depois ela acabou saindo, ela falou que foi a oportunidade da vida dela, porque aí por não ser, tipo, muito reconhecido assim, ela conseguiu outro patamar, foi pro São Paulo, ela conseguiu chegar na seleção brasileira, só que sem estrutura nenhuma. Eu lembro que ela pegava ônibus aqui em Juquitiba, ia até o Taboão, voltava de noite, de madrugada, treinava, depois tinha que estudar no outro dia, que estava comigo aqui em Juquitiba também. Era uma correria, assim como você sofre também. Então, tomara que o Taboão pelo menos tenha aberto a mente deles assim para tentar investir mais. Tanto que eu não sei se a lei foi criada antes ou depois, mas eu vi que todo time feminino agora, para jogar a Série A do Brasileirão masculino, tem que ter pelo menos um time feminino formado, as categorias de base até o profissional, né? Exato. Então isso É já, uma regra da já mostra CBF. já mostra um avanço maior, uma complexidade maior. E duas perguntas que eu queria te fazer, é que eu não sei se vai dar tempo, então, quais são os seus maiores objetivos dentro do futebol feminino e quem que você se inspirou para você, tipo, guerreira mesmo, essa situação que você viveu, você chamou a responsa para si, foi uma líder do grupo, né, bateu no peito e falou, não, deixa comigo, então você falou que tinha que falar mesmo, certinha, e se precisava, falava de novo, essa história bonita aí que você falou, o Hudson até comentou também, mas essas duas perguntas mesmo. Quais seus maiores objetivos dentro do futebol feminino, além desses projetos que você está fazendo, que tomara Deus que dê certo, e quais são as suas inspirações do futebol feminino? Tá, só para comentar, você falou da Letícia, inclusive, né? Isso era uma parceria com o clube do CATS, eles sempre tiveram uma parceria com o CATS feminino de futsal. Então, Aham, chegou-se um tempo que o CATS clube não ajudava o futsal feminino, e aí desvinculou-se. Então, virou o Tabuão Magnus, né? O Magnus Tabuão. O CATS deixou de fazer parte do futsal. Depois foi montada essa equipe de campo para a gente fazer parte. Depois disso, em 2010, se eu não me engano, 2010, 2011, o CATS já teve uma equipe de futebol de campo disputando o Campeonato Paulista. Inclusive, isso quem falou para a gestão do clube foi eu, porque a gestão nem sequer sabia disso, não sei como, que eles não sabem dos Nossa, dados do próprio clube, mas que isso. o CATS já disputou o Campeonato Paulista de futebol de campo, e aí Aham, depois tirou-se esse vínculo de novo, e o ano passado voltou com o CATS do campo, e acabou a parceria de tudo, não existe mais time de campo. E a Cris, treinadora do futsal, foi eleita a melhor do mundo. E esse ano o CATS abraçou o futsal novamente, né? Com certeza por que legal. questões políticas, Aham, porque a Cris é funcionária da prefeitura e esse ano o presidente do clube foi eleito vereador no Taboão da Serra, então por questões políticas eu não tenho dúvida disso. Existe essa parceria de novo, então é CATS, Magnus, Tabuão. Isso no futsal, tá? Mas não tem vínculo com o campo. A Cris também é uma super batalhadora aí pela modalidade do futsal, sempre foi ela na região, então até mando um abração para ela aí, pelo trabalho que ela faz com o futsal, mas com o campo o CATS ainda deixa muito a desejar, falta muito, inclusive a equipe falta, e o que eu tenho aí de projeto dentro do futebol feminino é com certeza colocar em prática esse projeto social pós-pandemia e oferecer para as meninas da região, Tapsirica, Embu, Juquitiba, Embu-Guaçu, São Lourenço, a região que é muito carente de projetos sociais para o futebol feminino e muito fértil de meninas, né, muito fértil de aham. talento. Então, a ideia é oferecer para a região esse projeto e, se Deus quiser, vai dar certo. Vocês já estão até convidados para vir sim, visitar. vamos acompanhar isso aí que vai correr sim. E a referência, eu acho que uma das referências, a gente pode colocar que a Aline Pellegrini, que depois de jogadora se tornou aí um grande nome na CBF, tem brigado por muitas coisas lá dentro. A gente sabe o quanto é difícil para a mulher brigar no meio de um local onde só trabalham homens, que é a CBF, então ela é uma batalhadora da modalidade. E eu tenho também uma das referências de vida aí dentro do futebol, a Sandra Santos, que é hoje coordenadora da base lá do Meninas em Campo Santos. Então, pela metodologia de trabalho, a gente brinca que ela é a coach, né? Porque ela já foi coach da seleção brasileira principal, inclusive.
Então, é uma das pessoas que eu tenho como referência. Mas, com certeza, acho que dentro da área, não só do futebol feminino, mas da minha área profissional, minha mãe é uma grande referência, porque ela atua também na área da educação, é diretora de escola, já foi secretária de educação. Então, tem aí grandes referências dentro e fora do futebol. E eu acho que agora, na atualidade, se eu for pegar pela minha posição, eu gosto muito do futebol da Andressinha, da Júlia Bianchi, que vem chegando agora aí para a seleção também, que são grandes talentos aí que com certeza a gente vai ver brilhando muito ainda na seleção. Bate uma falta, Andressinha, que, meu Deus do céu, nossa senhora. Só 2 perguntas aqui rapidinhas. A gente queria saber como é que você vê o futebol feminino daqui a 10 anos, 20 anos. Você acredita em uma baita evolução? Por exemplo, os Estados Unidos aí tem um futebol muito forte. Agora, tipo, o futebol feminino deles é mais forte que o masculino. Tanto que eu acho que alguma jogadora dos Estados Unidos, não lembro qual que foi, queria os salários iguais, porque até ela alegou, os Estados Unidos masculino nunca teve um título importante e nós, feminino, já ganharam vários títulos, Olimpíadas, Copa do Mundo, várias Copas do Mundo. Então, como é que você vê o futebol feminino daqui a 10 anos, 15 anos? Eu vejo que nos últimos 5 anos o futebol feminino passou por uma ascensão muito grande. Então, a tendência é que daqui 5, 10 anos esteja uma explosão muito maior, né? Então, acho que os times todos eles vão ter categoria de base, todos os times de Série A1, pelo menos, vão conseguir oferecer contrato de trabalho, o que já tem mudado, né? Hoje, dos times que jogam a elite do futebol, alguns deles já contam com carteira registrada e a tendência é que isso aumente cada vez mais. Alguns times estão profissionalizando a categoria de base também. Então, eu acredito muito que daqui 10 anos esteja no auge aí da gente ver não só o campeonato aberta, mas toda a competição como a gente vê no futebol masculino. Só não dá para fazer um comparativo com os Estados Unidos, porque lá é currículo obrigatório, Muito né? tempo, Currículo né? escolar. Então, a menina, ela recebe chance de entrar numa universidade, de jogar liga universitária, de jogar liga profissional, isso tudo durante fase de jogos escolares, né? Ela é vista já no ensino fundamental para ganhar uma bolsa do ensino médio. Então, High school, né, que eles chamam, né? isso já é algo cultural ali da escola, né? E aqui no Brasil é difícil de acontecer isso. Mas assim mesmo, eu acredito que daqui 10 anos esteja num auge aí, olha, bem auge, inclusive. Uma coisa que a gente não comentou, de quem que foi que você pegou essa paixão do futebol? Foi espontânea? Foi do nada? Você assistia jogos, por exemplo, você tem um time masculino também, além de um time feminino. Se você puder revelar, não sei se você pode revelar os seus times do coração. Olha, eu já fui muito torcedora, né? Hoje Uhum. eu torcia para o São Paulo antes. Eu, inclusive, trabalhei no centro de treinamento de São Paulo, ali em Cotia, com a base, sub-13, Uhum. sub-15, do masculino. Então, eu vi muita coisa de perto ali que me fez tirar um pouco dessa paixão que eu tinha de torcedora, né? A gente vê o futebol de dentro, vê como funciona, vê aqueles Cara, encaixes que não é o legal. Então, algumas coisas fazem a gente perder um pouco da vontade de ser torcedora. E ainda mais quando a gente uhum. faz o comparativo de que o futebol feminino não é valorizado e o masculino é hipervalorizado. Então, essas coisas foi me tirando um pouco da parte de torcedora exclusiva de um time. Mas eu gosto muito de assistir futebol, é Série A, B, C, D, aonde tem jogo eu tô assistindo, é masculino, é feminino, vôlei, qualquer modalidade esportiva eu gosto, basquete, enfim, todas aí, né? Eu gosto bastante de esporte. Mas não tenho um time do coração mais, não. Já tive, não tenho mais. Hoje eu torço muito para que o futebol feminino continue nessa ascensão que vem fazendo já, que vem acontecendo. E a minha paixão mesmo pelo futebol, eu acho que primeiro é algo nato, né? É meu, porque eu tenho um irmão mais novo, 1 ano e meio mais novo, e eu tenho uma irmã 1 ano e meio mais velha. Então eu sou a do meio, e nenhum dos dois tiveram essa paixão pelo futebol, e nós três fomos criados da mesma forma, beirando o campo de futebol. A gente via meu pai jogando. Meu pai tinha um time de meninos e ele levava para cima e para baixo, isso antes da gente nascer. Então, ele já gostava dessa ideia de trabalhar com o futebol, de ajudar de alguma forma junto com o futebol. Então, acho que é algo nato, né? Eu acabei me apaixonando pelo futebol e
e até hoje eu vivo e respiro isso, né? Tanto como atleta como profissional. Então, eu acho que referência mesmo, talvez meu avô, porque tem um campo, meu pai, porque sempre jogou, que também tinha time, mas é algo bem nato. É isso. E a gente queria saber também se você tem alguma projeção, além desses projetos, você se vê algum dia como treinadora, como diretora, como presidente? Olha, eu acho que dentro do meu próprio projeto, eu vejo, isso fizeram essa pergunta, não tem muito tempo para mim, se eu gostaria de ser gestora ou treinadora, né? Mas é Aham. muito complicado. Eu quero que o meu projeto funcione, então eu vou ter que fazer um pouquinho de cada coisa, né? Eu vou ter que gerir para que ele funcione, mas ao mesmo tempo eu gosto muito do prático, né? Eu gosto de estar em campo. Isso é O uma dono sempre paixão faz tudo. minha. Mas é uma paixão minha estar em campo, sim, como treinadora. Não sei para qual idade, ou se um clube profissional. Isso, acho que a gente tem que deixar a porta sempre aberta. Se acontecer, a gente analisa a situação e vê se dá certo. Mas existe, sim, essa vontade ainda de treinar um time. Você comentou até de jogos escolares, né? Eu treinei uma equipe de jogos escolares, nós fomos campeãs na região aqui, Tapicerica da Serra, fomos jogar a segunda região. Foi um time também que a gente pegou de repente numa escola estadual, falou, vamos entrar na competição, as meninas abraçaram também, vamos entrar, e a gente acabou indo. Então, eu fui meio que criando gosto também de treinar, né? Tanto masculino como feminino, e aí o meu próprio trabalho, eu tive a oportunidade de treinar a escolinha da prefeitura, que também é gratuito, mas eu tive essa oportunidade também de me engajar como treinadora do handball. Então, eu acho que eu gosto dessa parte de estar em campo, né? Mas alguém tem que Aham, gerir o projeto. com certeza. E para encerrar aqui, eu queria te perguntar para alguns, sempre pergunto isso para todo mundo que eu vou entrevistar, para alguns é a mais fácil, para algumas perguntas mais difícil, mas defina Nini Baciega. Isso é difícil mesmo, hein? E eu já falo pouco, né? Eu acho que uma batalhadora aí, uma pessoa que levanta a bandeira do futebol feminino e é uma pessoa que está sempre disposta a ajudar os outros, né? Seja a forma de abrindo portas para outras pessoas, ou empurrando a pessoa para dentro, ou se for para abrir a porta de voadora, mas eu acho que eu sou uma pessoa que sempre estou disposta a ajudar de alguma forma. É isso. Nini, quero te agradecer demais. Eu e o Hudson amamos a entrevista. Obrigado aí por... Pessoal, por você que está assistindo, não sei que horas aí. Ó, são quase 11 horas, ela está aqui com a gente aqui, sorrisão, falando pra caramba. Então, muito obrigado, Nini, pela presença, por contar toda a sua história. Quando você falou daquela entrevista ali do Tá Bom, do que rolou por trás, mais ou menos, me deu um choque. O Hudson se expressou muito bem nos comentários. Então, quero agradecer demais. Rapaziada que tá escrevendo aí, se inscreve no canal, deixa o like, porque a Aline merece demais. E Hudson também, muito obrigado pela parceria, mano. Suas Obrigado, palavras Nini. finais, por favor. Poxa, eu fico muito feliz, grato por mais um trabalho, mas por conhecer uma profissional e, por mais do que uma profissional, uma pessoa muito boa. Eu nunca vi a Nini, mas é uma alegria. Fico muito feliz porque a gente ia até comentar mais, sabe? Tem muita coisa, por exemplo, agora tem transmissão no YouTube do futebol feminino, então, assim, quem ama mesmo futebol, não vamos se limitar, vamos apoiar mesmo a categoria. É muito bonito de ver, é muito legal, porque assim, é cultura, mas as mulheres têm total liberdade, têm que jogar. E é o que a Nini falou, para que seja dado o valor dessas mulheres batalhadoras como a Nini, que batalham, que se tiver que dar voadora, vão dar voadora para abrir, escancarar as portas que ainda estão fechadas. A gente agradece muito o André também, que colaborou com esse trabalho, o Ricardo, os meninos agradecem muito. Vai ser um prazer, a gente tem sim, vai se esforçar para te mandar todo o material. A gente vai transformar isso no vídeo do canal do Antônio e no caso da nossa entrevista para a parte de rádio vai ser um podcast, porque como é a disciplina de rádio, o intuito é que seja um áudio. Então a gente vai coletar alguns áudios, algumas sonoras suas e a gente agradece demais pela colaboração, pelo tempo disposto e eu tenho a sensação que a gente vai voltar a se falar de coisas boas aí desse projeto. Show de bola. Eu também tenho só a agradecer aí vocês, principalmente quando vem de homens, né? O pedido de falar de futebol feminino deixa nosso coração bem quente aí. É muito bacana saber que ainda num país aí com uma cultura
que vem se modificando, mas uma cultura que antigamente predominava-se o machismo, né, do futebol feminino ter sido até proibido por anos de acontecer. Então, sempre que a gente recebe o convite de homens para falar de futebol feminino, a gente fica muito contente. É um maior prazer estar aí com vocês, falar um pouquinho da minha experiência, passar um pouquinho, ver o que acontece daqui para frente, que eu também sou aí uma adepta a aderir mais conhecimento do futebol feminino e ver essas meninas crescendo em campo, fora dele também, e principalmente lutar um pouquinho pelo empoderamento feminino aí em todas as modalidades esportivas e nas profissões que envolvem o esporte, né? A gente vê crescendo narradoras, comentaristas, fotógrafas, repórteres, enfim, várias mulheres aí se engajando dentro do esporte de uma forma não só dentro de campo, mas fora dele também. Isso aí é uma retribuição enorme aí, esse carinho que as pessoas têm pelo futebol feminino deixa a gente muito contente. É isso então, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, siga a Nini na rede social. Nini, tem telefone, essas coisas assim, rede social para a galera te seguir lá e te acompanhar? Nini Baciega no Instagram. Se precisar de alguma coisa também, se quiser falar comigo, chama lá no direct. Eu tento sempre responder a todos aí com o maior carinho. É isso. Então, galera, muito obrigado. Agradeço demais a Hudson aí. Segunda entrevista juntos. Essa vai ser a primeira que vai pelo ar. Agradeço a Nini Baciega de novo pelo tempo. Muito obrigado. E é isso, galera. Até a próxima. Sempre muito bom falar de futebol feminino e foi uma honra. Obrigado, beleza? Valeu. Valeu, muito Valeu. obrigado. Até a próxima. Quer pegar meu número também com a Tássia? Fica à vontade aí. Pode pegar. Pode deixar. Muito obrigado, viu? Um abraço. Valeu.